Amém. Bom dia, igreja. Alcance a ti, graça e paz. É uma responsabilidade tão grande pregar aqui que até minha voz está sumindo. Foi tão intenso com os jovens ontem, né? Vamos fazer uma dinâmica daquela aqui agora com a igreja toda? O que vocês acham? Gente, que alegria estar aqui com vocês, né? Desse ambiente profético, abençoado, uma inspiração. Aprendemos muito aqui com o pastor Ney, a cada passo. Vim aqui emagrecer com você também, quero pegar essa unção e vamos lá. Se não for pela cultura do jejum, vai pela cirurgia mesmo, vamos embora, né? E, gente, o Ney esteve lá, espero que o próximo seja o Keller, depois o Família, o Jorge, né? E comer o camarão, o peixe, etc, né? Mas, gente, vamos lá. Há 20 anos atrás eu estava aqui no aniversário da igreja, 2004. O Luciano estava aqui, o pastor Samuel estava pregando, e 20 anos depois, nós estamos aqui hoje para ministrar a palavra. Que honra, que alegria. E nós queremos já passar aqui ao ministério da palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, hein? Por gentileza. Ou ligasse aí o seu celular. Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 24, Mateus capítulo 7, versículo 24. Palavra de Deus é viva e eficaz, não volta vazia, e é uma alegria participar aqui desse momento especial com vocês hoje. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 24. O tema dessa manhã que o Senhor colocou em nosso coração é casa sobre a rocha. Você pode falar comigo? Uma casa sobre a rocha. Glória a Deus. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Muito obrigado, papai. Eu recebo toda a oração, toda a palavra que o pastor Ney falou aqui. Muito obrigado por este tempo. Estou aqui nesta casa, pai, tão especial, tão linda. Essa casa que comemora mais um ano, 22 anos. Aqui estão líderes, aqui estão diáconos, pastores, membros abençoados. Dê-nos espírito de sabedoria e de revelação neste tempo, onde falaremos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O que é uma casa sobre a rocha? Uma casa sobre a rocha é uma casa fundamentada sobre a pessoa de Jesus. Uma casa sobre a rocha é uma casa fundamentada sobre Ele, onde Ele diz para mim e para você: eu sou o fundamento, eu fortaleço essa casa e eu abençoo essa casa. E eu queria falar de algumas características desta casa que é fundamentada sobre a rocha. Jesus, ele termina aqui esse sermão tão especial. John Stott, um teólogo britânico, ele fala que ele dá um título para o Sermão do Monte. Ele chama de contracultura cristã, porque vai de encontro a muitos valores que a sociedade sem Jesus tem. Mas aqui, queridos, Jesus termina com uma espécie de parábola, onde ele fala dessa casa, onde ele conta a história da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. E é uma característica muito especial aqui, nesta casa, nessa construção, que Jesus, ele fala para mim e para você. E eu queria tomar esse texto como ponto de partida hoje, para falar sobre essa casa. Um dia Deus levantou essa casa aqui também, da qual eu e você fazemos parte. Tivemos tantas experiências aqui. Você teve tantas experiências, não sei quanto tempo você está aqui. Mas eu lembro que quando eu cheguei na igreja, na minha adolescência, a pastora da igreja profetizou algo sobre mim. Ela falou assim: Márcio, você não vive numa casa feliz. Você não vive num lar feliz. Mas a partir daqui, você vai começar a ter uma casa feliz. E o Senhor vai te dar uma casa feliz, uma família feliz. A minha família feliz está aqui. A Lilian, a Alícia e o Caleb. Não vou chamar eles aqui na frente, né? A Lilian, nós nos conhecemos, ela era metodista, Ney, e eu batista. E num culto de jovem, assim, em unidade,
Eu conheci a Lilian e daquele culto, né, nasceu nosso relacionamento. A Alice, minha filha, apaixonada por Deus, teve no passado lá no Greenhouse do Dunamis, voltou mais incendiada ainda. Caleb sonha em ser jogador de futebol, quase veio aqui para Irati disputar um torneio, alguma coisa que teve algumas semanas atrás. E eu posso dizer para vocês que a profecia se cumpriu. Eu tenho uma casa feliz. A primeira característica de uma casa sobre a rocha, de uma casa que tem Jesus sobre fundamento, é uma casa feliz. Se você voltar lá no capítulo 5, lá no início do Sermão do Monte, Jesus ele chama as multidões e ele começa a falar da felicidade, da alegria que independe das circunstâncias. Existem dois tipos de fé, a fé circunstancial e a fé cristã. A fé cristã é baseada numa alegria que não vem apenas das coisas exteriores. Muitas vezes o vento está batendo em nossa casa, a tempestade está batendo em nossa casa e há uma alegria, há uma felicidade sobre essa casa. Porque a nossa casa, ela não está fundamentada apenas sobre alegrias passageiras, ela está fundamentada sobre a rocha. Por isso é uma casa alegre, por isso que teve um louvor alegre aqui agora há pouco. Por isso que essa casa está fundamentada sobre a alegria. John Wesley escreveu também sobre o Sermão do Monte. E conta-se uma história que John Wesley, quando era pastor metodista, aliás, ele antes do metodismo, ele estava lá, terminou a faculdade dele, ele estava numa embarcação, indo de um lado para o outro. E uma tempestade muito forte bateu naquela embarcação. E todos ali estavam com muito medo. Mas naquela embarcação tinha um pequeno grupo, como se fosse uma célula, lá no fundo do barco. Eles estavam em círculo, e água entrando, o barco sendo levado de um lado para o outro. Não sei se você já viu a imagem de um navio numa grande tempestade. É algo terrível. E John Wesley ali com muito medo de morrer. Porque embora teólogo, embora conhecesse muitas coisas, ele não tinha uma experiência com Jesus ainda. A casa dele não estava fundamentada sobre a rocha. E ele via um grupo chamado moravianos. E aquele grupo, em meio à tempestade, estava cantando. Estava alegre, estava feliz, estava dando louvores a Deus. E aquilo impactou a vida de John Wesley, de tal forma que John Wesley fez uma conexão com eles. Por que vocês estão tão alegres, estavam tão alegres durante a tempestade? E John Wesley conheceu aquela fé, conheceu aquela alegria diferente, ele teve uma experiência com Jesus ali. Sabe, queridos, nós somos a igreja, nós somos a casa que canta em meio à tempestade. Nós somos a casa que canta em meio aos vendavais. Nós somos a casa que quando o vento sopra sobre ela, ela sente a pressão do vento, ela canta. Primeira característica de uma casa fundamentada sobre a rocha é uma casa feliz. Fala comigo, uma casa feliz. Por isso que Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Humildes de espírito, queridos, são aquelas pessoas que, como diz o Salmo 62:8, se derramam na presença de Deus. Eu sou tão fraco, tão necessitado dessa rocha, eu preciso estar tão fundamentado nele, que eu derramo a minha vida na presença dele. E é essa presença, é a nossa marca distintiva, que vai fazer diferença entre nós e todos aqueles que não estão fundamentados sobre a rocha. Sabe, meu irmão, não sei quais são os seus desafios essa semana. Não sei qual é a temporada que você vive, de uma enfermidade na sua casa, de uma luta com um filho. Não sei qual é a temporada que você vive. Mas você está numa casa feliz. Juntos somos uma casa feliz. Não por causa de nós mesmos. Não por causa das nossas limitações. Mas porque nós estamos fundamentados na rocha. Em 1 Coríntios 10:2 fala que essa rocha que nos segue é Jesus. E quando nós estamos sobre Ele, Ele torna-se a fonte da nossa alegria. E não importa o momento que nós vivemos, estamos numa casa alegre. Como os moravianos, nós podemos profeticamente celebrar. Como Neemias falou no Antigo Testamento, a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo estava destruído. Os muros estavam caídos. Mas mesmo assim Neemias fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo assim Esdras declara: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos declarar isso essa manhã? Fala comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E é o que nos sustenta em meio às guerras da vida. Então, primeira característica de uma casa que está fundamentada sobre a rocha, sobre Jesus, é uma casa feliz. Segunda característica
de uma casa fundamentada sobre a rocha é que essa casa é uma casa de oração. Lá em Isaías, capítulo 52, Isaías capítulo 56, Isaías capítulo 56, no verso 7 a palavra diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que uma casa estável é uma casa que tem sacerdote sobre ela. Quando há um sacerdote íntegro de todo o coração, essa casa se torna uma casa estável. Toda casa que tem um sacerdote que pega realmente as coisas que o povo traz, as demandas pessoais, e leva na presença de Deus, toda casa que tem um sacerdócio firme, ela se torna uma casa estável. Não tenho dúvida que essa casa é uma casa estável. E toda casa que tem profeta, ela se torna uma casa de destino, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Toda casa que tem um sacerdócio, uma casa, um sacerdócio estável sobre ela, ela se torna uma casa estável. Aqui o texto fala, Jesus, ele pegou esse texto aqui do Antigo Testamento e ele pôs em prática nesses dias. O que é uma casa sobre a rocha, queridos? É uma casa de oração. Uma casa estável, uma casa sobre a rocha, é uma casa de oração. E todas as vezes que eu vejo uma pessoa de oração intensa passando por duras provas, se essa casa é uma casa de oração, algo muda ali. Quantos assistiram aquele filme Quarto de Guerra? É isso? Quarto de Guerra. Então você sabe do que eu estou falando. Então, nós precisamos entender e lutar por esta casa enquanto casa de oração. Quando Jesus chegou nos seus dias e ele viu algumas coisas acontecendo no templo, no prédio, ele chega lá com uma atitude diferenciada. Ele derruba algumas coisas, ele espalha, ele briga lá com os cambiadores, porque ele fala que a identidade da casa do pai dele seria a identidade de uma casa de oração. Tudo quanto você puder fazer, tudo quanto eu puder fazer para não negociar a minha vida de oração, eu preciso realmente lutar por isso. Às vezes, quando você ministrou lá a tua primeira célula, teu primeiro discipulado, você orou, você jejuou, mas à medida que o tempo passa, a gente vai aprendendo, vai ficando independente, vai perdendo a visão, muitas vezes. E aí Jesus vem, fala ao nosso coração, para que a gente volte a esse lugar de oração. Volte a esse lugar em Deus, onde a gente pode de fato e de verdade conhecer os propósitos, os planos, enfim, se tornar a casa de oração. Uma casa sobre a rocha é uma casa feliz, porque a alegria independe das circunstâncias. Segundo, é uma casa de oração. É uma igreja que ora muito. É uma igreja que a oração define o contato com Deus. É uma igreja que se derrama aos pés do Senhor. E quando nós nos derramamos aos pés dele, na presença dele, a marca distintiva sobre as nossas vidas é a presença de Deus. Eu estava testemunhando para o pastor Ney, bem 2020, primeiro ano da pandemia, o Senhor colocou algo no nosso coração. Muitas coisas que começam na igreja, queridos, elas vão desaguar, elas vão interferir em algumas coisas na nossa cidade. Eu comecei um trabalho com homens na igreja, um trabalho chamado Homens com Propósito. E alguém na igreja falou para a secretária do município que a gente estava fazendo aquele trabalho com homens na igreja. E a secretária falou para mim: pastor, você não quer fazer esse trabalho com homens, lá com as pessoas em situação de rua da cidade, lá no abrigo preparado? Eu falei: sim, podemos fazer. E a gente começou a ministrar. E o Senhor colocou um desejo no meu coração: fazer um encontro com Deus só com aqueles pessoas lá, os moradores de rua. E eu falei: sim, eu vou dar essa ideia. E Deus abençoou. A gente ganhou tudo que a gente precisava. Fomos até escoltados pela polícia da cidade lá que nos ajudou. Ganhamos tudo. E fizemos um encontro com Deus com 26 moradores de rua.
Mas sabe o que me chamou a atenção, gente? É que na volta desse encontro que foi na igreja, algumas famílias, alguns familiares deles estavam ali. Alguns familiares deles escreveram cartas para eles. E às vezes eu estou andando em Paranaguá, no mercado, e alguém me chama: "Ei, pastor, você lembra de mim?" Eu olho e falei: não lembro. Eu era um daqueles que participou daquele encontro. Hoje eu sou supervisor na minha empresa. "Ei, pastor, lembra de mim? Eu voltei para minha esposa, eu estou com a minha casa aqui em tal lugar." Esses dias nós encontramos, a gente estava numa marcha para Jesus, uma pessoa: "Lembra de mim?" Eu falei: "Claro, você é o André, que eu batizei lá no nosso encontro." Ele falou: "Sim, eu fiz faculdade, estou aqui agora trabalhando com casas de recuperação, dando palestras. Eu recuperei a minha empresa." E eles estavam lá, naquela situação. Começou com uma oração de homens. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, o ambiente de oração, o nosso ambiente de oração irá gerar algumas coisas que nós não conhecemos. Eu nunca esperava ter um momento como aquele. Poderia citar inúmeros momentos, mas eu preciso entender em todo o tempo que a minha casa é uma casa de oração, e eu não posso abrir mão disso. Às vezes eu dou uma viajada, né, e sabe assim, a gente muda bastante lá em Paranaguá. Praticamente quase 9 anos, eu não vou dizer que é uma casa por ano, mas quase isso, né? E às vezes eu viajo e penso assim: cara, será que esse quarto um dia teve um morador aqui que orou aqui dentro 4 horas, 2 horas, 3 horas? Quanto tempo o teu quarto, se ele tivesse vida? Esse quarto vê um homem se colocar na presença de Deus. Eu vi uma pesquisa, não lembro exatamente, gente, não lembro exatamente. Quantos homens estão aqui, homens de Deus mesmo? Fala bem grave, amém. Amém. Não, por favor. Quantos homens tem aqui? Fala amém. Amém. Agora sim. Queridos, eu vi depois eu confiro certinho. Mas quando um homem se posiciona dentro de uma casa, em oração, na palavra de Deus, é uma coisa assim, parece que 95% da família, ou há 95% de chance de toda a família ser tocada e impactada e até convertida por meio do posicionamento desse homem. É uma pesquisa do Instituto Barna. Eu não lembro, 93, 94, mas é mais de 90. Então o nosso posicionamento em oração, por fazermos parte de uma casa de oração, vai impactar alguém. Eu não conheço o nome de nenhum daqueles moravianos, daquelas pessoas simples e comuns, como eu e você. Eu conheço o John Wesley. Mas o impacto que aquela célula causou na vida de John Wesley foi tão impactante que quando John Wesley morreu, parece que mais de 100 mil grupos, entre jovens e estudantes, ficaram como legado dele pelas gerações. Talvez você fale assim: cara, minha célula, o meu grupo, é um grupo aqui em Irati, um grupo lá em Paranaguá, Antonina, cidades que praticamente se não são capital, tal, mas minha célula lá no último bairro. Galera, quero falar algo para você. Essa célula está fazendo diferença na vida de alguém. Pessoas irão chegar ali e algo vai acontecer. Estamos na época de política, né? Na cidade de um amigo nosso, tinha uma célula, pastor Ney, que se reunia num conjunto de lojas, uma cidade pequena. Tinha uma reunião política em uma sala e na outra célula. E uma pessoa foi na reunião política, mas ele entrou por engano na célula. E ele, muito educado, ele assistiu a célula e no apelo ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, mesmo por engano, a nossa célula vai ser uma bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse pastor me falou: olha, essa pessoa está ali na igreja hoje, está firme lá. Porque Deus age, queridos, quando nós nos posicionamos como essa casa de oração, essa casa feliz. Uma terceira característica dessa casa é que essa casa é uma casa de paternidade. Fala comigo, uma casa de paternidade. Um lugar onde eu pertenço.
A Bíblia fala que o escravo não fica sempre na casa, lá em João 8, mas o filho fica sempre na casa. E paternidade é algo muito sério. Eu vi o pastor Luiz Hermínio falando algo um tempo atrás que me impactou demais. Ele falou assim, olha, na minha equipe pastoral, ninguém teve um pai biológico aqui no sentido de... A gente teve pais ausentes, mas nós somos conhecidos no Brasil por uma casa de paternidade, para pastores, para igrejas. Talvez você não tenha sido criado com o seu pai biológico, como eu não fui. Mas Deus pode levantar você como uma referência de paternidade para essa cidade, como uma referência de paternidade para essa geração. Porque essa casa é uma casa de paternidade. Ó, o paizão aí, ó. A mãe zoando, paizão. Os pastores, pais aqui de uma geração. Uma casa sobre a rocha é uma casa de paternidade. Lá em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, lá nos primeiros versículos, há uma experiência aqui muito linda de Jesus com os discípulos. Ele fala aqui a partir do versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. Olha que tremendo isso, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas Jesus fala aqui mesmo em João 14, lá no verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então nós sabemos que lá no futuro nós teremos uma casa preparada para nós, um lugar, mas hoje também Ele não nos deixará órfãos. Eu vi um pastor contando uma historinha bem interessante. Nessa historinha ele fala que um homem foi para o céu, ele morreu e foi para o céu, e o anjo estava encaminhando ele para um lugar. Acho que você já ouviu essa história. E enquanto ele caminhava, ele via lá as ruas de ouro, de cristal, ele falou, uau, eu devo ter uma mansão aqui no céu. E de repente ele vai passando, sai da cidade, ele fala, olha, eu devo ter uma fazenda, alguma coisa assim, no céu. E de repente vai entrando num mato assim, não sei se tem mato no céu, né, mas ali ele viu na história, uma casinha assim, bem pequenininho, quadradinho, assim, coisa que constrangeu ele. Ele falou, aqui é minha casa? E o anjo falou para ele, sim, e quase fica sem cobertura, porque eu tive que pegar as tuas orações rápidas que você fazia às vezes na hora do almoço para cobrir aqui. Eu achei muito interessante essa história, sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos aqui, realmente, nós estamos construindo para a eternidade. Não sei se vocês já leram um livro do John Bevere, chamado Movidos pela Eternidade. Sabe, a nossa vida de oração, a nossa vida em Deus, a nossa vida aos pés dele, a nossa caminhada com o Pai, é interessante. Deixa eu pegar uma carona aqui na palavra do Júnior. O Júnior falou que foi ver o jogo, né, do Corinthians, é isso? A Melissa queria. Deixa eu te contar um testemunho. Nós estávamos em Belo Horizonte. A gente foi fazer um treinamento lá do Casados para Sempre, em 2016. Nós moramos lá, há uns anos atrás, mas dessa vez a gente foi fazer um curso e rolou lá um tempo. E eu falei assim, eu vou assistir um jogo lá no Mineirão. Era um clássico, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu sou corintiano. Fui assistir Atlético Mineiro e Cruzeiro. E ninguém pôde ir comigo. O casal que estava com a gente, não posso ir e tal, tenho voo para voltar. A Lilian não quis ir comigo. Acho que as crianças não foram, né? E Deus começou a falar no meu coração. O Espírito Santo começou a falar comigo. Hoje, Márcio, eu vou mostrar mais uma vez para você que eu sou seu pai. Seu pai nunca te trouxe no estádio. Mas hoje, eu vou com você no estádio. E aquela impressão forte assim, começou a vir. Eu cheguei 1 hora antes do jogo começar, sentei lá, a presença de Deus, meio chorando assim. E eu olhava para ver se ninguém estava reparando em mim, né? Mas Deus estava falando comigo. Eu estou com você aqui. Você já foi com Deus no estádio? Sabe, Ele está conosco em todos os lugares. Ele vai conosco em cada lugar que nós estamos. E aquela revelação foi muito forte para mim.
principalmente porque nós estávamos ali num ambiente de curso de casais, falando de paternidade. Naquele momento, no momento de lazer, Deus começou a falar sobre a paternidade dele. Talvez nessa manhã essa palavra tenha tocado em você, uma lembrança do seu pai, alguma coisa que ele queira mexer, trabalhar e realizar para destravar você, desatar você. Porque a palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Essa casa é uma casa de paternidade. Todos nós sabemos da cultura de orfandade que há no nosso mundo hoje, sim ou não? As pessoas muitas vezes não conseguem pertencer, mas Ele tem levantado eu e você para isso. O Ney pregou lá na igreja, contou as histórias. Eu sei que quando o pastor Keller, o pastor Jorge forem lá também, vocês terão as suas histórias daqui. Eu tenho muita história com células, gente. A gente tem uma célula na praia, lá em Pontal, que lá era um antigo terreiro, assim, um terreno de macumbaria, sabe? E eles conheceram Jesus. E eles conheceram Jesus, o Jeremias e a Flávia, de um modo muito especial. E hoje naquele ambiente lá, reúne-se uma célula. Eles saíram literalmente das trevas para a luz. E hoje lá é uma célula. É muito especial. Eu estava contando para os jovens ontem que a gente alcançou no nosso bairro da igreja lá, um dos traficantes do nosso bairro. E lá hoje uma célula também se reúne. Eu estava lá esses dias tomando café com ele. Ele estava falando do passado dele. Ele está falando do que ele fazia, do que ele acontecia. Porque onde Jesus chega, onde a cultura de paternidade chega, a cura, a libertação e a vida. Então, uma casa sobre a rocha, uma casa feliz. É uma casa de oração. É uma casa de paternidade que rompe com a cultura de orfandade. Penúltima casa aqui, penúltima característica dessa casa. Uma casa, galera, uma casa igreja. Sobre a rocha, onde Jesus está, torna-se uma casa de destino. Uma casa que aponta para o teu destino profético, para o meu destino profético. Um dia, eu estava lá, adolescente na igreja, meu pastor me chamou para uma reunião de oração, e essas reuniões de orações eram muito perigosas, gente, eram poucas pessoas. Ele impôs as mãos sobre mim e falou: você tem o dom da palavra, você vai ser um pastor na tua geração. Eu tinha 17 anos, gente, eu tinha vergonha de falar em público. Mas ali mudou a minha história, mudou a minha vida. Por quê? Porque a igreja é uma casa de destino para as pessoas, para mim e para você. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim, vou ler o 1 e o 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu estava vendo um teólogo falar sobre essa palavra criou aqui. Ele fala bará. É um verbo que só Deus pode usar. Ninguém cria do jeito de Deus. Ninguém faz do jeito de Deus. Só Deus pode bará. Fala para quem está do teu lado. Eu não falei nenhuma vez isso ainda hoje, né? Primeira, olha para quem está do teu lado e fala assim: só Deus pode bará. Tem coisas que só Deus pode fazer na minha e na tua vida. A autoria é dele. Isso só pode ter sido Deus. Quem já falou isso? Isso só pode ter sido Deus. Então, Deus cria. Mas tem uma outra palavra. Mas tem um outro termo para a palavra, que é dabar. É uma palavra que quando você libera ela causa o futuro. Ela causa o futuro. Existem palavras que quando você libera, você causa o futuro. Profetizar é causar o futuro. Certa vez na minha cidade começou uma igreja metodista. Ney, você sabe onde é? Lá onde começou o Alcance Antonina. Lembra? Primeira vez, era um quadradinho. Nós começamos a Alcance Antonina, mas rapidinho, não ficamos nem um mês ali, a gente já foi para um lugar maior. E tinha um amigo nosso, pastor metodista, que estava ali naquele quadradinho. E um dia, em 2012, eu falei para ele: olha, João Paulo, eu creio que um dia a minha igreja vai crescer tanto, que eu vou para um lugar maior. E a tua igreja aqui vai crescer tanto,
que nós vamos vender o nosso prédio para vocês. Eu não sei se a fé foi minha, foi a palavra liberada, foi o coração dele que creu. Não passou 2 anos, a Metodista comprou o nosso prédio. E nós fomos para um lugar maior na cidade. Profetizar, dabar, é uma palavra que você fala e causa o futuro. Isso acontece de um modo muito claro lá em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, eu tenho até 1h30 mesmo, Ney, é isso? Confirma para mim aí, por gentileza. Ezequiel capítulo 37, vamos rapidinho comigo lá. Ezequiel capítulo 37. Olha que interessante ver sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós outro o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Dabar, declarar a palavra. Uma casa profética. Uma casa profética. Paulo falou: queria que todos vocês profetizassem. Então ele tem colocado essas palavras de vida na nossa boca, queridos. Nós somos na Alcance Paranaguá, pastor Ney foi lá, uma igreja. Uma das igrejas na cidade. A cidade tem 150 mil habitantes, 400 igrejas. Nós somos uma igreja lá. Eu orei um dia: Senhor, que a nossa igreja seja relevante no lugar onde ela tem sido plantada. Todas as quintas-feiras, desde agosto do ano passado, nós temos um tempo devocional com o nosso prefeito. Nosso prefeito era desviado. Setembro do ano passado, ele começou a ir numa das igrejas. Ele se voltou para Jesus e ele serve a Jesus. Todas as quintas-feiras de manhã, nós estamos lá, no gabinete do prefeito na nossa cidade, liberando palavras de Deus. E eu tenho certeza que essas palavras fazem a diferença, porque lá em Isaías 55 fala que essas palavras, elas não voltam vazias. Eu sei que há palavras no seu coração, porque há destinos proféticos que serão destravados por meio do liberar da palavra, feita por você. Jeremias capítulo 1, versículo 9. O profeta relata no início de uma jornada profética, no início de um tempo profético. E Jeremias declara algo muito interessante aqui, verso 9 diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ele tem colocado na minha e na tua boca as palavras dele. Lá em Isaías 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Aqui mesmo fala no verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, claramente nós percebemos que há pensamentos de Deus aqui. A Bíblia é o conjunto dos pensamentos de Deus. A palavra é os pensamentos de Deus que nós podemos liberar. E algo pode acontecer na nossa vida, na vida das pessoas que estão perto de nós. Porque a nossa casa é uma casa de destino. É uma casa que muda as pessoas, que muda as gerações. Eu tenho um japa lá na igreja, o Seide. Se estiver assistindo aí, beijo no coração. Ele chegou com a esposa dele lá na igreja, no meio da pandemia, e ele falou assim para mim: pastor, eu sou ateu, eu venho aqui só acompanhar a minha esposa. E algo no meu coração falou assim: você vai batizar esse japonês. E eu falei: amém, eu recebo
Mas sabe quando você não vê nada de evidência? Um cara super conhecido na cidade, trabalha com a juíza lá da cidade. Passado 1 ano, ele estava batizando. E ele está lá no Volts hoje, servindo no estacionamento, às vezes nas áreas que precisa, porque Jesus tocou nele. Porque nós continuamos a profetizar, porque a esposa dele profetizou, e é só o começo. A igreja é uma casa de destino. Ela muda o destino das pessoas. Então, aquilo que você fala pode causar o futuro. Olha para essa pessoa aí que pode estar meio dormindo já. Fala assim para ela, ó, pastor gordinho não perde o horário do almoço, fica tranquilo. Fala aí. Agora fala assim, ó, sério. Aquilo que você fala pode causar o futuro. Então vamos liberar palavras hoje. Gente, para terminar aqui e para concluir, uma casa sobre a rocha é uma casa para as nações. Uma casa sobre a rocha é uma casa para as nações. Lá em Mateus mesmo, lá no Sermão do Monte, verso 13, Jesus falou, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Pastor Ney, será que eu consigo descer aqui sem dar microfonia ou não? Se der problema, eu não desço. Vamos lá, tecladista. Vai comigo. Gente, olha que interessante a vida, né? Cristã, a nossa vida. Eu olho aqui para vocês e eu vejo que há algo único na vida de cada um de vocês, na cada um de nós aqui. Um dia em 2013, pastores, cada um de nós tem um tipo de ministério específico, né? A multiforme sabedoria de Deus. Então, a igreja de Antonina lá, que começou comigo e com a Lilian em 2004, é uma história interessante. A gente foi para começar um alcance e uma batista me convidou para ser pastor dela. Como estão com um grupo pequeno, aí só uma célula, vocês não querem ser um pastor aqui, pastores da nossa igreja aqui? Porque vocês não têm estrutura, nós temos. Liguei para o Luciano. Sabe o que o Luciano falou? Márcio, a minha visão é de reino. A minha visão é de reino. Se vocês querem pastorear a igreja batista aí, pastoreiem a igreja batista. Eu não posso dar cobertura para a igreja, mas para vocês a amizade continua, a cobertura continua. E a gente foi lá. Eu ficava na dúvida, será que eu dou alcance aos batistas, batista alcance? E a gente começou, gente. Júnior, éramos 20 pessoas, 11 dizimistas nessa igreja quando a gente começou. Só assim, umas pessoas de bastante idade lá cantavam um inário. 2013, nós estávamos com mais de 500 pessoas, 110 células, com a graça de Deus. Não tem nada a ver com a gente, nada a ver, é a graça de Deus. E um dia eu falei para a Lilian assim, amor, você deixaria tudo isso aqui, tudo que a gente tem hoje aqui, para começar uma igreja do zero outra vez? Graças a Deus, querido, sou casado com uma mulher mais apaixonada por Deus do que eu. E ela falou assim, eu deixaria. E a gente foi para Paranaguá, uma cidade ao lado. Começar uma célula, começar uma igreja outra vez, do zero. Erramos bastante nessa transição, choramos bastante, mas sorrimos bastante também. Então o nosso ministério é assim. Eu não sei como é o seu, mas há um ministério. Então, eu não sei quem é você, eu não conheço a tua história, mas eu sei que Deus está mexendo com você nessa manhã, porque é a palavra de Deus que está falando aqui. Eu quero dizer para você que se você se entregar a Ele,
de todo o coração, Deus vai mexer com você de formas que você não espera. Porque você está numa casa sobre a rocha aqui. Eu e você juntos somos casa sobre a rocha. Uma casa feliz, uma casa de oração, uma casa de destino, uma casa para as nações. É nesse lugar que nós estamos, queridos. É nesse lugar que as coisas acontecem em nossas vidas e em nossas famílias. O ano passado, uma pessoa que eu não conheço, um pastor que eu não conheço, me ligou. Eu estava tentando me esquivar dele, porque eu achava que ele queria me vender alguma coisa. E ele falou assim para mim: Márcio, eu ouvi falar da tua história, e eu gostei muito da tua história, e eu quero te dar uma viagem para Israel de presente. Assim, né? Do nada. Fala para quem está do teu lado assim: do nada. Algo vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque Bará é criar do nada. Galera, não existe nada às vezes. Não existe nada. Mas só Deus pode barar. Barar é criar do que não existe. Da fé. E é só Deus que pode fazer isso. Só Deus que pode gerar. E eu sei que Ele está aqui porque a presença dEle nesse momento é muito forte aqui desde o começo desse culto. E nesse dia do aniversário da Alcance, você está aqui, tua família está aqui, e Deus quer fazer algo na tua família, na tua vida. E eu queria chamar você aqui. O altar é seu coração, mas o vir aqui é um posicionamento. É você falando: eu quero algo novo, eu quero algo novo. Eu quero profetizar alguma coisa, eu quero causar algo novo pela palavra que eu vou liberar lá na frente diante de Deus. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui. Se você quiser vir com a sua casa, por exemplo, cara, eu quero vir com a minha casa está aqui, a minha família está aqui. Gente, Deus tem falado com a nossa família algo assim. Eu tive uma experiência aqui, galera. Existiram coisas na minha vida que Deus, Ele falou assim comigo só. Mas é muito forte, muito poderoso, porque nós estamos vivendo algo que Deus está falando comigo, com a Lilian, com a Alicia e com o Caleb. E isso assim é fantástico quando Deus fala com todo mundo. Talvez a tua célula, talvez a tua família esteja como aquele barco lá que John Wesley estava. O vento está batendo, você está com medo. Às vezes você diz assim: cara, agora cai, a água vem, mas você está cantando, você está louvando, você está adorando. Ali tem um John Wesley que você não conhece. Ali tem um John Wesley que você não conhece, talvez, que está sendo impactado. Às vezes você fala assim: cara, estou desanimado com a minha célula. Mas você não sabe que a tua célula está impactando pessoas. Está impactando vidas. Galera, quando a gente foi começar a igreja em Paranaguá, eu começava a pregar, e um cara com uma marreta atrás começava a bater na parede da igreja. Bam, bam. Um dia eu estava ministrando num desses encontros com Deus, e um cara falou para mim assim: pastor Márcio, você lembra de mim? Eu falei: cara, não lembro de você. Ele falou: era aquele cara que batia com a marreta quando você pregava. É forte essas coisas, né, gente? É forte essas coisas, né? É só Deus que faz,